Vamos iniciar o nosso satsang falando um pouco sobre a manutenção do estado de presença. A Laura hoje pediu que a gente investigasse que ela se sente no estado de presença, mas volta e meia, né, ela se deixa, vem o ego, né, e ela se deixa levar às vezes. Isso é natural. Obrigada, Morane, por me lembrar de gravar também. É natural esse ir e vir, né? Porque imagine o ego durante a sua vida toda, você seguiu o ego, né? Você sempre foi guiado pelo ego. Então é natural que mesmo você tendo consciência de que é a presença, volta e meia o ego tenta, né, te tirar do centro. E às vezes você se deixa realmente levar. Então, é natural. Nada demais. É só quando você sentir que está sendo levado, voltar o foco para a presença. É sempre uma questão de foco. Eu já expliquei isso uma vez. Quando a mente, ela só consegue focar em uma coisa de cada vez. Se você está focado na presença, o ego perde a força. Se você está focado no ego, a presença, você esquece do estado de presença. Você se deixa levar. Então, quando a pessoa ela desperta, quando ela começa a perceber quem ela é realmente, essa consciência do estado de presença vai se tornando permanente. Porque a presença nós sempre somos. A dificuldade está em ter esse conhecimento, esse sentir, esse ser a presença e manter isso. Não se deixar levar. Manter sempre o foco, estar sempre consciente de si. Então, à medida em que você vai se percebendo, vai percebendo o ego se manifestando, você vai deixando de dar atenção ao ego e volta para o estado de presença. Então, é natural isso. É um exercício, né? É um exercício. É estar sempre consciente. Porque na maioria a pessoa que ainda não tem, né, consciência, ela está, vamos dizer que 99,9% inconsciente. Ela vai sempre se deixando levar pela mente, pelo ego, pelos conceitos, né? Que deve ser assim, deve ser assado, né? Assim está certo, assim está errado. Eu só vou conseguir alcançar aquilo ou aquilo outro se eu fizer assim ou daquela forma. Se não agir desse jeito, né, eu estou perdido. E está sempre, então, sendo levado, né, pelo ego. É o fazedor, né? Aquele que faz, está sempre ansioso para fazer algo, para manipular o existir, o acontecer. E como é difícil deixar de ser o fazedor. Porque a vida inteira nós fomos os fazedores. Não nos deixamos conduzir pelo coração, pela vontade divina. Sempre achamos que nós é que temos o poder de manipular o acontecer, manipular o futuro, né?
E aí vem aquilo que nós já falamos, vem o sofrimento, né? A decepção, porque nem sempre acontece, as coisas acontecem como a gente espera, né? E aí se o fazedor, né, tá sempre acompanhando o ego, ele vai arrumar outra coisa para fazer depois da decepção. Ou então ele vai entrar em crise, aproveitar a decepção para refletir e despertar de vez. Porque o despertar, ele vem depois da crise, depois de várias crises, né? Porque são várias ocasiões que a gente tem oportunidade de ir se enxergando, de ir enxergando a sombra, para permanecer com o estado de presença. Né? Hoje eu até pus um post lá, é até antigo esse post, volta e meia eu coloco, né, que é para a gente não ter medo de encarar a escuridão, né, a nossa própria escuridão. E aí uma amiga, né, perguntou, e o que é a escuridão, então, né, o que é a minha escuridão? A escuridão é a ignorância de si, né, é o ego, né, isso é que é a escuridão. Não como sentido de ser algo ruim ou tenebroso, no sentido de ser negativo, mas é aquilo que nos desvia da verdade, né, que está sempre colocando dificuldades e bloqueios para que a gente se enxergue. Então, é a escuridão que não nos deixa ver a nós mesmos. É a sombra, o ego, que é natural, porque nós o criamos, porque acreditamos em algumas coisas, né? Usamos o ego como uma forma de nos afirmar, como uma forma de nos proteger, né? Então, a gente vai se deixando levar por esse personagem que a gente criou. Mas tudo bem, faz parte. Nada de errado com o ego, faz parte do processo. Nada de errado com a escuridão, só que ela é uma ilusão, o ego é uma ilusão. Por isso que a gente não deve dar bola para ele, né? A gente fala que ele é um fantasma, né? Você vai dar bola para o fantasma se ele não existe, tipo uma miragem, né? A miragem, ela não existe, ela parece ser real, mas não é. Parece ser, mas não é. É isso que o nosso ego é, uma aparência, um personagem. E aí, aos poucos, a gente vai se desidentificando dele. Ele vem, aparece, você se identifica, se deixa levar, mas aí cada vez que ele vem, ele vai ficando por menos tempo. Porque você percebe e não dá força para ele. Aí ele vai embora. Pode ser que ele volte de novo, mas ele já volta mais fraco. E por aí vai, até que você se desliga de vez, você abre mão de vez. Você vai abrindo mão daquilo que você acredita ser felicidade, que na verdade traz dor, traz sofrimento, traz decepção. Ok, Laura? Quer perguntar alguma coisa, colocar alguma questão? É não se cobrar. Mariam, Oi. é, eu, eu sinto que sempre que eu sento em meditação, eu posso observar todo o movimento interno e ao meu entorno, né?
Certo. E eu sinto o meu estado de presença, né? E mesmo quando eu não sento em meditação, eu me observo observando a impermanência das coisas, né? Certo. Então eu sinto uma paz, eu sinto que eu estou num estado de não ação, e isso me dá assim uma leveza, uma plenitude, né? Certo. Só que aí, nesses momentos, inclusive, eu sinto que eu posso ressignificar arrependimentos passados ou medos, preocupações futuras. Eu sinto que elas perdem força e eu sinto assim que fica tudo muito bom. Aí passam algumas horas ou alguns dias, e quando eu menos espero, parece que entra pela porta dos fundos de novo, né? O medo, ou a culpa, ou a preocupação. E aí, e aí eu acolho, não, eu fiquei tantos anos dando força para esse ego, e agora ele ainda está aí, eu acolho ele, não brigo mais, uma vez eu brigava muito, né? Eu Certo. acolho ele, tá, tu tá aí de novo, tu tá aí, meu querido, mas agora eu não quero mais você, tá? Tô te dispensando e tal. É, assim, eu vejo que você coloca que é gradual, né? Que é Certo. gradual, que temos que acolher e que devagarinho. Mas aí me veio uma frustração pela impermanência da paz. Eu, que, Entendi. eu quero relaxar, eu não quero ficar na expectativa de alcançar esse estado. Uhum. Certo. Nós estamos num caminhar. E eu Certo. sinto que é passo a passo, sim. Mas eu gostaria, eu quero que a paz, ela perdure em mim. Certo. Aham. Mas isso, a paz já é você, né? A questão é mantê-la evidente, É, né? é, Afastando, se desidentificando do ego. Mas como eu disse, né? Esse processo, não vou dizer que ele é devagarinho, nem rápido, nem nada. Cada um tem o seu próprio ritmo, né? Cada um vai fazendo isso acontecer, porque depende de você, né? Essa questão de abrir mão do ego, né? De não dar importância a ele, de não segui-lo, né? De não deixar ele te levar totalmente. Você pode até acolher, mas você acolhe, mas aí não vai realizar os desejos do ego, entendeu? Mas sem sim, forçar. É uma coisa que vai acontecendo, apesar de você tomar a frente disso, de abrir mão, mas é a questão do amadurecimento mesmo, né? É o exercício, é você estar em observação, né? E ir praticando esse desapego, né? Desapegando dessas ideias, dessas crenças, dos sentimentos, né? Que te fazem, né? Esmorecer, né? Que te fazem se afastar do estado de presença, do estado de paz, né? Então é isso, é se observar com carinho, com amorosidade pelo seu ser, né? Pelo seu trabalho interno, né, por aquilo que você está realizando, né, pela presença que você é, mas sem se deixar levar. Chega num ponto que você vai falar assim: chega, basta, não vou mais. Por quê? A paz, ela vai ficando também evidente. As coisas vão acontecendo simultaneamente, tá? O ego, você vai se desidentificando dele e a presença vai ficando cada vez mais evidente. A paz vai ficando evidente. Então, como a paz, ela predomina sobre o estado de aflição, então, aos poucos, você vai abrindo mão do estado de aflição, vai confiando
vai tendo fé no seu estado de presença, deixando que a vida cuide da vida, sem tentar interferir. Porque o problema do ego é te impulsionar a fazer algo. Eu sinto, eu posso até ouvir a voz da minha mãe, né? Quando eu era criança, né? Então me vem algo assim, o que está fazendo aí sentada há tanto tempo, guria? Vai fazer alguma coisa? Tem tanta coisa para fazer, né? Aquele papel da fazedora, né? Eu ouço, eu dou até risada internamente, né? Mas como é forte esses condicionamentos, como Sim. depois de tanto tempo eles ainda estão aí querendo te tirar do centro, né? Fica arraigado, né? Fica muito arraigado. Porque você acreditou a vida inteira que era isso que você tinha que fazer. Né? Você tinha que movimentar. Você tinha que fazer alguma coisa, né? Porque quem não faz até colocar, né, que a mente vazia é a oficina do diabo. Aí foi até o Ananda Achelo que falou, a cabeça vazia é a oficina de Deus. Né? Quer dizer, é aquilo, os conceitos também estão mudando, né? Até você inverter isso, né? Porque a vida inteira você foi condicionada a acreditar que você precisava fazer, estar trabalhando, né? Movimentando o corpo, movimentando a mente, para você se realizar. Mas, na verdade, você se realiza não se deixando levar. Você sendo fiel à sua real natureza, que é ser paz, que é ser confiante na vontade divina, na sua intuição, e fazer através daquilo que o coração te aponta, não o que a mente aponta. Porque a mente ela está ligada nos conceitos, né? Que geram os condicionamentos, né? Quando Eu você... só tenho mais, Sim, pode tenho falar. só mais uma pergunta. Você falou que vai chegar um momento em que a pessoa vai dar um basta, diz, não, chega disso. Sim, Eu ele te vai... pergunto assim, é a pessoa que tem que dar esse basta ou a graça te é dada pelo merecimento de ter se trabalhado a personagem, saído da personagem e alcançado o estado real, a essência pura, enfim. Eu não disse que as coisas acontecem simultaneamente? Então, a graça e você são um, não é verdade? Nós somos a graça. Então, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A pessoa, o ego, né? Vamos dizer, aquele ser que acredita ser, ele se esvazia, porque ele se entrega totalmente à graça. Então, as coisas vão acontecendo tudo simultaneamente. Então, é você e a graça ao mesmo tempo. Você vai abrir mão do ego, vai abrir mão de ser o fazedor e vai se entregar. Não vai mais tentar realizar nada para o ego, para alimentar o ego, para que o ego se satisfaça. Você simplesmente vai parar de lutar. É quando a gente fala assim, entregou, entrego. É a entrega absoluta, incondicional, né? Quando não existe mais nenhum senão, nenhum porém, nenhuma expectativa e nenhuma questão mais. Você se entrega, você não tem mais nenhum questionamento interno, nada. Você simplesmente se deixa levar pela graça. Mas quem abre mão do ego é você mesmo. Mas a graça está atuando também, porque você é a graça. É um paradoxo, mas é o que é. É o que é. É um paradoxo que não existe. É um paradoxo só para a mente, né?
Porque para a mente é muito difícil compreender essa questão da unidade, de que tudo é um só, que nós e o todo somos um. Né? Jesus não dizia isso? Eu e o Pai somos um, né? Somos unos. É isso, né? Nós e o Pai somos o mesmo. Nós e a graça somos o mesmo, né? Então é isso. Vai acontecer um momento em que essa entrega, essa luta vai acabar. Você vai se entregar. E ao mesmo tempo que vem a morte, né? Porque é uma morte, né? Vem um alívio e um êxtase muito grande. Porque acaba a luta. Acaba a luta completamente, não existe mais luta. Ok? Gratidão, Mari. Gratidão também. Esse processo, ele inicia com dor, né? Todo o processo de reconhecimento, né? Ele inicia com o ser buscando alívio para a dor do seu sofrimento. Ele quer o entendimento, né? E ele termina com um alívio, o êxtase pleno da entrega, quando não existe mais nenhuma questão, onde essa morte, né, desse ego, desse personagem acontece. Onde essa falsa aparência, né, se dissolve, se dissipa, e só permanece a presença, quem nós realmente somos. O ego se dissolve no verdadeiro eu. E aí a paz plena, efetiva e eterna. Até que isso aconteça, esse ir e vir, né, vai acontecer. Né? Vamos imaginar assim, um pêndulo que faz um movimento, né? Se você para de mexer o pêndulo, ele não vai diminuindo, né, o movimento, até que realmente ele estaciona. Ele não se movimenta mais, ele permanece no seu eixo. E é isso que acontece com o nosso ser. Ele permanece estável, né? Vivenciando esse estado de paz plena. Aí surge o discernimento, claro, a mente lúcida, né? Uma lucidez incrível acontece porque tudo se encaixa, tudo faz sentido. Não existe mais busca. Acaba a busca. Você compreende que está tudo certo. Até mesmo essa busca que existiu até aí, até mesmo a luta, tudo faz parte desse processo, desse jogo, né, da lila. Mais alguma questão, gente?
estar consciente em observação neutra, de neutralidade e de amorosidade, isso ajuda muito. Não se cobrar, né? Não estar ansioso para que isso aconteça rápido, né? Aceite o momento, aceite o agora, viva o agora, né? Não se culpe, não se cobre. Se observe, apenas se observe com neutralidade e amorosidade. Assim tudo fica mais suave, mais leve, né? E fica até mais fácil desse processo acontecer, dessa entrega acontecer. Quanto mais amor você tiver por si, mais fácil fica. Mais natural as coisas acontecem. O medo, né, acaba se dissolvendo, porque a sensação de unidade com a totalidade vai ficando cada vez mais forte. Então, o medo se dissolve, porque o medo é o resultado da sensação de separatividade, de você estar fragilizado diante de algo que você se sente incapaz, né? Você se sente afastado, sozinho, né? E isso gera medo. E você, voltando a se sentir uno, né? Se você é uno, o medo acaba. O medo é a identificação com o corpo, com os sentidos. O medo primário, né, ele cuida da sobrevivência do corpo, mas ele acaba se tornando um empecilho, porque a pessoa começa, né, a acreditar que o corpo é a fonte da vida, né, porque é o contato que ela tem material, né, do toque, dos sentidos, né, do cheiro, do gosto, do tato, do ouvir, do enxergar, né? Então, ela faz uma confusão aí e se deixa levar por essas sensações que os sentidos trazem. E acaba criando essa crença de que é o corpo a fonte da vida. Que quando o corpo acaba, a vida também acaba. E não é isso. O medo é gerado aí. Aí vem o medo de morrer, o medo de perder, o medo de não ser, o medo de não alcançar algo que se espera. E à medida que você vai percebendo a unidade, que você e a totalidade são unos, você vai se sentindo fortalecido, vai se desligando do corpo e dos sentidos, né? Você vê o corpo apenas como um instrumento, como uma manifestação da consciência necessária para o nosso processo de reconhecimento, de entendimento. Que se o corpo morrer, um dia ele vai morrer, não tem a mínima importância.
Ele cumpriu o papel dele. Então, esse medo de morrer acaba. O medo de não ser também acaba acabando também. Porque você já sente que você é, que tudo é. E também o medo de perder algo ou alguém também acaba, porque você sabe que é pleno, que não precisa de nada nem de ninguém, que você e o outro são um, que você nunca vai perder ninguém, que somos um. Se perder algo, não tem a mínima importância, porque você já não tem mais ligação com a matéria. Você utiliza a matéria. Você não possui a matéria. Você não deseja possuir. Você apenas usufrui. E na hora que tiver que entregar, entrega. Não tem apego. Então, todos os medos se dissolvem. Todos. Você se reconhecendo, né, você deixa de ser inconsciente. E aí é a paz. Não tem medo, não tem luta, não tem conflito, não tem apego. É só paz e felicidade. Está tudo certo. A aceitação acontece em todos os níveis. E aí acontece esse estado de silêncio, né, interno, que é a nossa natureza, real natureza. É o silêncio, é a paz. Nada queremos, porque de nada precisamos, apenas fluímos com a vida, com a existência. Nos deixamos levar pela graça, pelo todo, para servirmos, onde quer que seja, com quem quer que seja, nós seguimos abertos, felizes, irradiando aquilo que somos. Todo esse processo acontece através da observação. Nós estamos sempre observando, mesmo aqueles inconscientes. Eles se observam, porque é da natureza do ser observar. Somos observadores. Mas enquanto inconscientes somos observadores, mas somos julgadores. Somos julgadores e fazedores. Até que vamos nos tornar apenas observadores, contempladores do universo. Mas estamos sempre observando. Todos, independente de quem seja.
Agora, e aquelas pessoas que não têm cognição, né? Que estão entrando no estado de demência, né? Ou então aqueles que já nasceram, né, com algum tipo de deficiência cerebral. A presença está ali. Só que eles ainda não têm a consciência de ser e têm a dificuldade de entrar nesse entendimento. Né? Agora, aqueles que vivenciarem e entrar no estado de demência, eles estão apenas, vamos dizer, que estão no estado de, como a largata no casulo, né? Estão apenas ali, aguardando, né? O cérebro pode não estar funcionando, mas o estado de presença está ali. A experiência dela não foi jogada fora. É uma questão a ser meditada, a se refletir. Porque se somos sempre presença, né? Somos a presença. Mária, Sim, fala, mano. posso perguntar? Pode? Você falou aí no estado de que a pessoa chega no estado de demência. Certo. E a minha mãe está nesse estado, tem quase 92 anos, teve AVC, vários AVCs, né, o último grave, então ela está nesse estado. Certo. E a presença está ali também. Tá. Mas eu noto, assim, que mesmo ela nesse estado, com a cidade toda, ainda está apegada ao corpo, querendo cura do corpo. Entendi. Eu fico observando aquilo, sabe? Quando eu estou com ela, fico uns dois dias com ela ou mais. Certo. Em que está servindo ao ser dela aquilo ali? Se é um tempo a mais para ela estar aceitando o desapego desse corpo que já está, assim, com as funções muito comprometidas. Certo. E como você está dizendo aí, né, que ela ainda, você sente que ela ainda tem apego, né? Tem, ontem mesmo ela falou assim com a fisioterapeuta, você, se custando a falar, sabe? A fala, a gente, é difícil entender, mas já melhorou por causa de fonoaudiólogo e tal. Aí ela falou assim, você vai me curar, eu quero sarar. Certo. Mas esse é o medo, né? É isso que eu fico pensando, ela sempre tem muito medo da morte. Porque ela acredita que o corpo é que é a fonte da vida, né? Porque ela ainda é ligada às sensações do corpo, né? Mas é natural, Mônica. É independente do estado egóico, né, que ela esteja, mental que ela esteja, né? A presença está ali. Quando ela desencarnar, né, aí ela provavelmente ela vai voltar, né? O ego vai trazê-la de volta, a mente traz ela de volta, até que ela vai ter a oportunidade de despertar. É assim que acontece o processo, a roda de Sansara, né? A gente vai e volta, né? Até estar completamente desperto, livre, né? Então, esse estado que ela está, né, vamos dizer, de semiconsciência, né, que ainda ela está no estado de demência que você disse, né, a presença está ali. A mente dela está limitada. Mas, quando ela voltar, né, ela vai entrar, vai voltar no estágio, né, aqui, para o plano da matéria, né, e vai, o Ísvara, né, que a gente fala que é Deus, né, vai encaminhar ela para o processo, para ela continuar o processo. Né? A grande consciência que nós somos, né, nós não temos o entendimento pleno de como funciona isso. A gente sabe que é a mente que traz a gente de volta, os nossos desejos, igual ela tem o desejo de permanecer viva, não tem?
Então é isso. Aquele Ela, que se desliga completamente, para ele tanto faz voltar à vida ou não. Ele está totalmente entregue. Porque ele não tem mais ligação com o corpo. Ele entende que ele cumpriu e que é Deus que vai decidir para ele se ele volta ou não. E alguns voltam, mesmo depois de despertos. Voltam para servir. O Ângelo colocou ali, até que possamos nos reconhecer conscientemente, é isso. A roda de Sansara funciona assim, a roda de nascimento e morte, né? De reencarnação. Enquanto você não se entender, se reconhecer, né, conscientemente, né, e manter esse reconhecimento, porque não adianta ter o flash, ter o conhecimento, é preciso sentir e vivenciar a presença. Até que isso aconteça, que você se liberte totalmente, aí você vai estar voltando para a roda de Sansara. Porque esse é o Dharma do ser humano. Despertar. Estar consciente. Se nós somos consciência, né, o nosso Dharma é estar consciente. Então, mesmo que demente, a presença está ali. E ela vai desencarnar um momento, aí quando ela vai voltar em condições para dar continuidade ao processo dela. grata, Mária. Nada, namastê. Namastê. Mais alguma questão, gente? Não vejam a vida como dificuldade, como sofrimento, como um mar de lágrimas, né? Como muitas pessoas pensam, né? A vida é uma bênção, é um presente. É uma oportunidade que nós temos de nos reconhecermos, de estarmos conscientes. É uma dádiva. As pessoas às vezes falam, né, o karma, isso é um karma, como se o karma fosse um castigo. O karma não. O karma é uma lei, uma bênção que nós temos, porque é a oportunidade que nós temos de entender. O karma é consequência dos nossos atos, né? Então, é uma oportunidade de você rever as situações, aquilo que é, para que você se desidentifique daquilo e não caia mais na armadilha do ego. É o ego que gera karma. Até que aconteça a libertação. Quando você se liberta, quando você desperta, o karma deixa de existir para você, para aquele que é desperto. Porque ele não tem mais vontade intencional mais do ego. Ele vai agir por agir, através da intuição, através do coração. Ele não vai agir, não vai gerar mais karma. Porque ele é consciente de quem é e consciente das consequências. Então, sem ego, sem karma. Mária, posso falar? Pode. Mas você falou aí, né, que as pessoas, a gente é ensinado a pensar que a vida é sofrimento, é dor. E eu também vejo, assim, que é uma coisa tão arraigada, assim, no inconsciente coletivo, porque tem até a oração que fala, assim, né, no Vale de Lágrimas. Vale de lágrimas, Então, isso. assim, eu sinto que é muito forte isso do inconsciente coletivo, principalmente do Ocidente. Então, para a gente estar com isso muito arraigado aí, dissolvendo isso aí gradualmente, são muitas encarnações, né? Porque
Eu fico, igual o exemplo que eu falei da minha mãe, né? Ela teve 16 filhos, mais de 100 netos e bisnetos, então, assim, cria um apego muito grande. Ah, E todo esse apego vem baseado nisso aí, nessa crença de que a vida é dor, é sofrimento, é um vale de lágrimas. aham. Estou vendo isso aí tudo. É, É muita coisa para enxergar, né, Mônica? muita coisa para enxergar, não só na persona, a pessoa dela, como Sim. da toda a descendência que está junto ali, apegada, querendo segurar tudo quanto é jeito, tudo quanto é mecanismo. Porque tem o karma individual e tem o karma coletivo também, né? O karma da família, o karma da humanidade, né? Então, quer dizer, são várias coisas que precisam ser compreendidas, reconhecidas e desidentificadas, deixar ir embora, né? É um processo. Agora, cada um tem o seu próprio tempo, né? Cada um tem o seu processo, né? Que não vejamos isso também como uma dificuldade também. Uma vez me colocaram, né? Mas tem esse processo gradual. Mas, se você percebe que é a presença, se você está focado nisso, fica mais fácil você se desidentificar. Não é verdade? Tudo bem, pode demorar, mas se você estiver disposto, né, estiver observando com naturalidade, com amor, sem culpa, sem cobrança, você vai facilitando o processo. Você vai se desidentificando com mais naturalidade e, às vezes, com mais rapidez também. Porque outro dia questionaram a questão do tempo, né? Que eu falei que as coisas podem acontecer num instante. Ou levar várias gerações para acontecer. Mas se você tem consciência do que é, não fica mais fácil você se desvencilhar, apesar de estar arraigado, a questão é você ter força de vontade para abrir mão daquilo. É verdade. Não é? É, Porque se fosse só a graça atuando nesse sentido, igual a Laura perguntou, estaria todo mundo no mesmo nível de consciência. Não existiria disparidade, não ia existir diferença. Por que existem diferenças? Se nós somos eternos, temos a mesma idade, nós todos fomos criados no mesmo instante, nunca. Então, quer dizer, não existe esse tempo linear para a consciência. Existe aqui na matéria, porque nós necessitamos desse instrumento. Mas para a consciência não existe tempo. Então, para você despertar, pode ser assim, puf, não agora. Porque você toma consciência e abre mão. Você se realmente entrega. Então, é de cada um. É você estar disponível, estar disposto, né? Realmente é cada um. É cada um aí que vai se reconhecer e se desidentificar, né? Mas sem cobrança, não tem que ter assim também, não, tem que me reconhecer, tem que ser presença sempre, agora, nesse instante. Não, não é assim. É estar em observação plena. Quando você está em observação plena, mantendo essa consciência de ser, manter esse foco, né? Aí você se entrega de vez. Né? Até a Laura me perguntou, né? Como que eu reconheço uma pessoa desperta? É aquela que se expressa claramente e mantém o foco. Ele não se dispersa. Qualquer circunstância que exista, ele mantém o foco na presença. A unidade está presente nele, na fala, nos gestos, em tudo. Ele não se confunde. Ele não tem mais nenhum conflito interno. deixa eu te perguntar assim, ele não se mistura com confusão, vamos dizer assim, ao redor, em torno. Como é que é, Mônica? A, Repete. a,
a pessoa que já chegou nesse lugar disperso, porque ele mantém disperso, focado. Sim, Então, eu estou dizendo que ele não se confunde com a confusão que está no entorno, vamos dizer assim. não se confunde, não se confunde. Ele está sempre focado e ele já tem o centro bem claro, né? A presença é bem clara, bem nítida. Então, seja qual for a circunstância, seja qual for aquilo que ele estiver vivenciando ou a questão que estiver sendo colocada, ele não se perde. Ele não se perde, ele mantém o foco, porque a unidade prevalece sempre. Ele é a unidade, né? Ele é uno com a totalidade. Então, ele não se perde mais. Não se perde no sentido de se deixar levar, né, pela circunstância, pela questão em si, né, por uma fala, por um sentimento que vier, alguma coisa, não. Ele está ali consciente de si. É o estar no mundo sem ser do mundo. Isso. Ele vivencia a experiência, mas ele já sabe que ele é a própria experiência. O observado e o observador são um, né? Então, esse foco da unidade não se perde. Não se perde, ele mantém esse foco. E ele não é confuso, a fala dele é clara, né? Ele se expressa clara. E se estiver em silêncio, né, você percebe aquela presença vibrante sendo emanada, sendo irradiada. Ele não precisa dizer nada também. Ele é aquilo que é, independente das circunstâncias. E isso para ele não tem nenhuma importância. Não tem nenhuma importância porque ele chega num ponto em que apenas é. Simplesmente é. É isso aí. Grata, viu, Mária? Namastê. Namastê. Mais alguma questão? Ou alguma colocação? Não precisa ser só questão, pode apenas colocar aí, complementar. Falar oi. Essa interação nossa aqui é tão boa, não é? A gente se encontrar, né? A gente se reconhecer um no outro, né? Isso é maravilhoso. Porque, como eu já disse, fica cada vez mais evidente a unidade, né, que nós somos, que todos somos. Cada um de nós aqui é uma faceta dessa unidade, né? Aqui as nossas aparências, né, nada mais é que essa multiplicidade da unidade. E isso é um milagre maravilhoso, isso é lindo, né? Que por mais que na exterioridade nós sejamos diferentes, né, na essência nós somos um só ser, né? Não tem nenhuma diferença a nível de consciência. As diferenças são só na aparência. Só aqui naquilo que a gente conhece como a pessoa, o personagem. Na essência, nós somos um. E é muito bom a gente encontrar com pessoas que têm
esse nível de entendimento, que já estão no processo de reconhecimento, né? Que já se percebem, né? Que percebem o outro como sendo ele mesmo. Isso é muito lindo, muito bom. A gente sente o amor vibrando mesmo, sente a presença viva. Isso é muito lindo. Isso mesmo, Morane. Quer falar alguma coisa, Morane? Fala aí, gente. Alguém fala alguma coisa? Fala, Ângelo. Tudo bem, Marian? Dá para ouvir? Dá, pode falar. Tudo bom? Tudo bom, namastê. Namastê. Que eu queria comentar que lógico que a gente usa como referência os textos, né, as falas, os apontamentos dos mestres iluminados. Certo. E lógico que no processo eu também percebo que a gente tende a ficar muito apegado a essa coisa do iluminado, né? Certo. E isso está sempre pondo nossa mente num estado do depois, né? Do depois. Enquanto isso, a gente fica ansioso porque não chegou lá onde, né? Sim. E deixando de perceber também o que está acontecendo nesse momento em mim também, ou à minha volta, né? Certo. Então, só para salientar, não sei se estou correto, que às vezes, se voltar para a observação das minhas reações, dos meus impulsos, desejos de como as coisas devem ser, quanto mais eu mantiver essa observação neutra, menos força, menos eu vou nutrir esses condicionamentos, né? Eu não vou reforçá-los, eu não vou dar abrigo para eles. Eu permito que eles aconteçam, claro, né? Normal, né? Às vezes a gente entra em contato com situações que despertam algo mais latente, né? Mas a gente, nesse momento, né, a gente tiver com a observação mais neutra, a gente vai vendo que isso perde a força muito mais rápido. Isso aí. Né? Então, antes, quando eu ficava dias da vida com alguém, querendo pular no pescoço. Hoje, às vezes, eu até esqueço que eu reagi. Eu senti, sabe? Não vou dizer que eu não senti. Senti. Fiquei mas foi uma coisa rápida. Sabe? Uma coisa que passou por mim muito rápido. Eu acho isso válido também, né? Sim. Acredito que tenha estágios além, né? Mas, assim, é o momento que eu tô. Se eu ficar me comparando muito, eu entro em parafuso, né? Exatamente. Acho que era isso que eu queria dar uma usada, porque cada um é o seu momento. Cada um tem suas questões. Lógico, a gente usa esse apontamento. Mas a presença está disponível agora mesmo. Sim, agora. Não é mesmo com a minha reatividade, né? Exatamente. Acho que era isso, Mário. Isso mesmo. Nós até chegamos a comentar isso antes, né? Quando a Laura colocou, né, que essa sensação de ir e vir, ela tem a consciência de presença, mas daqui a pouco, às vezes, ela é tirada daquilo, né? Aquilo se perde um pouco, né? E é isso, e às vezes ela se sente ansiosa. Então, é isso, não se sentir ansioso com isso, né? É aquilo de estar em observação, né? Com neutralidade, com amorosidade em relação a si mesmo, ao seu ser, né? Respeitar o seu momento, né? Respeitar o seu processo, né? Que as coisas aí tendem a acontecer mais rapidamente, né? E essa ansiedade também está acontecendo nesse campo, né, de presença. Ela, de certa forma, está inserida nessa presença, de uma forma mais intensa, mais condensada ali energeticamente, mas ela também está ali. Eu posso observar ela assim também, né? Sim. Até o ponto dela já bater e voltar e eu não ficar nem tendo que observar, né? Porque eu sei que aquilo já não tem efeito algum. Sim, né? aquilo ali já passou, né?
Vem tão rápido, vem e passa, né? Você observa, sente aquilo se manifestando e já não vai dar mais bola para aquilo, né? Vai deixar aquilo seguir, né? Como surgiu, desaparecer, né? Acho que todo mundo vive isso, né? A gente vê quando a gente é criança, né? Que a gente chora porque alguma coisa nos decepcionou, a gente ficou triste, né? E a gente chora e passa, não é verdade? Minha mãe mesmo, a gente chora que passa, né? Ela fala, se chora que passa. E é verdade. Isso quando a gente era inconsciente, a gente só via que passava, e volta e meia estava voltando, né? Agora, quando você se observa e sabe que aquilo realmente é aquilo, e que aquilo ali, que você que dá força para aquilo, quando você coloca o foco naquilo, aí quando você deixa de colocar o foco, aquilo ali se dissolve, se dissipa mais rapidamente, não é verdade? O que é a depressão? A depressão é uma tristeza que a pessoa fica alimentando, né? Ela fica naquele jogo da mente de se vitimizar de alguma coisa, né, e tal. Não que seja errado, aquilo ali é o processo natural da depressão, né? Às vezes a pessoa não tem nem força para sair daquilo, né? Só quem viveu depressão sabe o que é aquilo, né? Então, mas é isso, é a questão da tristeza vir e ficar. A pessoa não deixa a tristeza embora. Ou então é o ódio, né? Outro dia nós falamos sobre o ódio. O ódio é a raiva que você não deixa ela embora, a raiva embora. Fica ali cozinhando a raiva. Aí aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e você começa a colocar, identificar a raiva em alguém, né? Sendo que a raiva saiu de dentro de você. Né? Então é isso. Quando você coloca força naquela situação, naquele sentimento, você está fazendo aquilo ali ficar vivo. Aí, se você observa e deixa aquilo ir, né, perde a força, e quanto mais você observa, mais você tem consciência, mais aquilo vem e vai embora rápido. É isso mesmo. A questão é você alcançar essa neutralidade, né? É parar de lutar. Não ter resistência, não resistir, né? Até lá dá uma penada boa, viu? E aí você passa a ver também. Vai ficando craque. Mas a gente vai vendo, hoje eu vejo assim, não que eu queira cultuar, né, essas sensações densas, mas também serve como uma, né, de certa forma, essa tal dualidade serve para me apontar. Chega uma hora que tudo vai te apontar para a sua presença. Tá brotando da consciência, de alguma forma vai surgir disso e vai voltar para isso. Meu Deus, é uma significação, talvez, né? Um outro olhar, eu acho. Sim. Né? E aí você vê, ó, que bom, né? Isso aqui também está me lembrando do que eu realmente sou, né? Aí vai tomando outra proporção, mas já fiquei noite indormível. Isso. Mas é assim. Mas vai chegando também, você vai se cansando dessa dualidade aí, dessa sombra, né? Dessas questões que trazem dor, né? Que trazem dificuldade, trazem desarmonia, né? E aí você vai se desidentificando, né? Até que a unidade prevalece, né? E aí você não dá mais importância para a dualidade no sentido de se deixar levar por ela. Você compreende que ela te aponta, mas você não tem mais parte com ela. Certo? Você colocou a questão dos mestres aí, né? Dos iluminados, né? A gente, às vezes, não é se comparar com eles, mas tê-los como referência da sabedoria que eles nos trazem. Não levar isso para o lado que você falou de comparação, de se sentir, eles serem superiores. Porque eles não são superiores, eles são o nosso outro eu, né, que já despertou, que está com os olhos abertos. Eles não são superiores, e eles não se sentem assim, a não ser aqueles que não são iluminados, que se dizem ser, mas que ainda têm ego, né, que se julgam importantes e superiores. Mas o mestre mesmo, ele já é desperto, ele vai simplesmente apontar
o seu próprio eu, Claro. o que você é, né? Ele não tem nenhuma Claro. pretensão. E se você vai enxergar ou não, é uma questão sua. Ele não se envolve mais. Então, por isso que eu falo lá no grupo, né, para a gente ler os textos dos mestres realmente despertos, porque os textos deles são claros, né? Eles não criam, não geram dúvidas, né? E agora existem aqueles que se dizem iluminados, que aparentemente são, mas que não são e que geram dúvidas, geram conflitos, né? Por isso que eu coloco isso, não para se comparar com eles, nem criar expectativa do depois, mas ter um apontamento claro, né? Para que não haja confusão, para que você não se desvie, né? No sentido de ficar demorando, justamente, porque se você pega uma pessoa que não é desperta, você vai ficar dando volta, né? Fica uma coisa redundante que não chega a lugar nenhum, né? É só isso. Não é que tem nada errado. É mais uma questão de ter um foco para você seguir, né? Uma referência, né, Mária? Isso. É uma referência, né, de quem passou pelo processo, né? Totalmente válido, né? Isso, a ideia foi de apontar mais para a questão do pessoal do dia a dia, às vezes, né? Que acontece comigo também, né? E às vezes, mas eu não tô assim, eu não tô assim. E aí vinha bater aquela autocobrança, né? Sim. Mas no sentido de ter referência, é importantíssimo, né? É isso Você que eu coloco. Porque eles detalham, né, o processo, as observações, é maravilhoso, não tem nem o que falar. E tem também a questão de que, por exemplo, né, no meu processo, vou dar o meu processo como exemplo, tá bom? Eu tive mestres, né? Tive mestres que eu segui esses mestres. Porque quando você segue alguém, você se coloca num patamar de que você ainda não sabe tudo. Aquele outro lá, ele já despertou. Então, você trabalha a humildade, que é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem na linhagem indiana, vamos dizer assim, ou do budismo, né, que tem um mestre que os discípulos seguem, né? Porque eles trabalham isso, trabalha a humildade, o reconhecimento de que aquele mestre ali, ele já tem ali a presença evidente, ele expressa a presença. Então, ele é a própria presença. Quando eles reverenciam o mestre, eles não estão endeusando o mestre no sentido egóico, não. É isso que tem essa confusão da cultura ocidental com a cultura oriental. O oriental, ele vê o mestre a própria presença, mas não que é um Deus no sentido egóico do ocidental. Entendeu? A visão que o oriental tem do mestre é diferente da do ocidental. É cultural isso. Por isso que às vezes gera esse conflito. Eu não preciso de mestre. O mestre é o mesmo. Você é o mestre, sim, mas você ainda não despertou. Entendeu? É só isso. Não tem, o mestre não é algo superior, não. Ele é o outro você. Existe separação? Não existe. Não existe. O mestre e nós somos um só. É uma questão cultural apenas, né? É uma questão mesmo egóica de cada um. É uma questão do ego aí. Pode ser também do mestre ali, que está, né, se achando. Aí é uma questão de ego de cada um, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? A Morane colocou ali que ela está cada vez mais em silêncio. Está até com dificuldade de falar. Chega uma hora, né, que vem aquele silêncio, e quanto mais você vai trabalhando a observação, mais silencioso você vai ficando, porque você é o silêncio interno. A sua natureza real é o silêncio, né? Então, quanto mais você vai se observando o acontecer, mais em silêncio você vai ficando, né? Isso é natural, isso. E é tão bom ficar em silêncio, né?
que às vezes até vejo também na internet as pessoas falando a questão da meditação, né? A meditação, a princípio, usar o silêncio externo, né, para impulsionar o silêncio interno, é importante, principalmente para quem tem a mente muito acelerada. Então, quando você começa a praticar o silêncio externo, aquilo acaba ativando o silêncio interno que a pessoa é. Então, é válida a prática da meditação nesse sentido. Até que a pessoa vai chegar no momento que ela vai meditar sem querer. Ela é a meditação. Ela é a própria meditação. Né? Então, não tem nada errado com as práticas que ajudam a mente serenar. Né? Porque a mente inquieta é que não deixa a pessoa perceber a si mesma. Então, quando você utiliza as técnicas, né? A prática da meditação, o controle da respiração, o entoar os mantras, tudo isso é válido. Não tem nada errado, está tudo certo. Se a pessoa quiser seguir o que ela quiser seguir, é dela isso. Né? Qualquer coisa é válida. Até você estar praticando a observação é uma prática. Toda prática é válida, porque é um exercício. Tudo que é prática é exercício. Se você está vivendo, você está exercitando a vida. Só que você não está se exercitando para viver. Você está apenas fluindo com ela. Quando você já está já está desperto, quando você já tomou conhecimento disso, né? De que você e a vida são um fluir, você é a vida. Mas até então você vai praticar a vida. Vai exercer. Então, não tem nada, a gente não deve rejeitar nada. A minha proposta é não rejeite nada, não resista a nada, né? Esteja em observação, né? E siga o que seu coração pedir, porque às vezes uma coisa que aparentemente seja uma loucura, né? Que você talvez vá sofrer, mas às vezes você precisa passar por aquilo para aprender, para se reconhecer. E o coração sabe bem o que você precisa viver. Ah, mas o coração engana. Não, não engana, não. Ele te leva ao sofrimento para você se reconhecer. Ah, não, mas eu vou me meter numa fria. Se o coração te pedir para você entrar na fria, entre, por favor, porque é assim que você vai se reconhecer. Né? Não existe um modelo, não existe fórmula, né? Cada um é a própria fórmula dele, né? Cada um é o próprio caminho, é o caminho, né? Então, tá tudo certo. Que cada um escute o seu coração e siga aquilo que ele está pedindo. Né? Não tem várias linhagens, várias linhas para se seguir, né? Até que não exista mais linha nenhuma que seja você com você mesmo, né? Mas até então, seguir uma linha, às vezes vai ser bom para aquela pessoa, às vezes não, vai ser, porque faz parte do processo dela. Algumas pessoas, o Osho mesmo, né, brigava muito, falava que as religiões são isso, são aquilo, mas no processo daquela pessoa, ela é importante. Eu adoro o Osho, algumas coisas dele são maravilhosas, né? Agora, tem essa cisma dele com a religião que eu não tenho. Eu acho que a religião depende do processo da pessoa, ela vai ajudar ali, é a pessoa que está definindo o caminho dela. Não tem nada errado com nada, está tudo certo. Está tudo certo nesse sentido, de que cada um é um próprio caminho. Devido a todas as experiências que a pessoa teve na vida passada, nessa vida, o universo vai oferecer para ela oportunidade de entendimento através da experiência. É só experimentando que a pessoa se reconhece. Ah, mas a consciência já é plena, ela já sabe de si. Ela sabe de si quando ela está ali consciente, né? Agora, ela criou esse jogo, né? Você vai relutar contra o jogo? Não, você é a consciência, você ajudou na criação desse jogo, você está ali, nesse jogo. Vamos jogar.
Vamos viver a experiência. Tá tudo certo. Quer falar, Antônio? Sei um pouco só para perguntar, quando você chegou a um tempo ou àquele ponto de ter a confiança total na vida, levou muito tempo a você? Vamos dizer assim, que até os meus... Eu estou com 62, né? Vamos dizer assim, que tem uns 20 anos que eu entendi isso. Né? Agora, eu sempre tive fé. Sempre tive muita fé. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Mas, assim, entrega total, vamos dizer assim, que tem uns 15 anos. 15, assim, plena, de não ter nenhum questionamento mais. Pois, porque eu também levei muito tempo para conseguir isso. Claro, esse dar-se total aquilo que poderá vir ou que não poderá vir, ter, pronto, essa confiança total. Levou longos anos. Sim, leva. Eu acho que depende de cada um, porque vai depender do nível que aquele ser que está encarnando, ele está chegando, né? Então, por exemplo, as crianças de hoje, né, elas já vêm com uma consciência já mais, né, desperta do que, por exemplo, do que a mim, do que quando eu nasci, do que quando eu, né? Então, se a gente não pode nem se comparar um ao outro, né? Porque uns levam mais tempo, outros não, vai depender do nível de conscientização que cada um estiver, né? Sim, claro. E agora outro ponto ainda que me veio à cabeça e digo assim, bem, eu nem sei porque é que eu tomo parte, sempre tomo parte. Algumas vezes dá-me a impressão que nós estamos sempre a repetir sempre a mesma coisa, mas chega a um certo ponto, como hoje, por exemplo, que é sempre bom repetir, porque há sempre qualquer coisa que nos emociona, por um lado, e nos motiva para continuar essa observação e essa presença e esse silêncio e companhia. Pronto, era só isso que queria dizer. Obrigado. Nada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada pela sua colocação, Antônio. Então, é isso. Essas repetições, elas acontecem até que você abra a mão de vez, né? Até que você se entregue realmente, que você entenda, né? Que haja o reconhecimento e aí aquela repetição para de acontecer, né? Isso faz parte do processo, né? As crianças, elas não precisam repetir para aprender as coisas, né? Elas estão sempre... elas fazem uma coisa, você vai, não, é assim, assado, ou então vai aprender a ler, repete até aprender. O ser humano é assim, ele precisa repetir, até entender, até reconhecer. Faz parte, né? Aqui nós estamos no processo da consciência conhecendo a si mesma, no jogo, na lila, e está tudo certo. É um jogo criado pela consciência, né, pela unidade, que é uma bênção, um milagre, porque é muito divertido, depois que você entende. Quando você está no processo de sofrimento, pode ser dolorido, né? Mas até o momento que você entrega, aí você acha que realmente é maravilhoso, é um milagre, é uma bênção, né? Como é maravilhoso o processo de você ver, perceber como que tudo é tão sincrônico, né? Como que existe essa harmonia do universo, como que as coisas acontecem harmoniosamente para levar todos ao entendimento, todos. A partir do momento em que nós começamos a viver a partir do coração, ou que o coração se abre, se desenvolve na nossa vida muita coisa, muito. Sim, isso. E eu sou grato por isso. Isso, somos todos gratos, né, a essa consciência suprema, né, que nos dá a vida, né? Nós somos a vida, né? Mas existe algo além, né, que a gente não tem a capacidade lógica de
compreender mentalmente, né? A gente só sente essa energia de amor, né? Que é a existência, né? Que nos concede a vida, né? Esse milagre, né? Para que a gente vivencie isso, né? Porque eu sinto que a vida, a causa e o objetivo é o amor, né? É a gente vivenciar o amor, né? Tornar ele evidente nas Sim, mas nossas vidas, né? mas às vezes sinto que até se torna um pouco, como é que se diz? Por nós nos tornamos tão, tão sensíveis. Por qualquer coisa, uma pessoa pode começar logo a chorar. Isso às vezes também é um pouco, pode se tornar um pouco incômodo. Mas vai chegar um momento que você não vai chorar mais, ô Antônio, mas vai chegar um momento em que você não vai chorar mais nesse sentido de ficar também tão emotivo. As emoções, elas vão se suavizando também, né? Você é uma pessoa sensível, né? E isso vem à flor da pele, né? Que a gente fala, né? A sensibilidade, né? Então, às vezes, chora, a emoção vem, mas vai chegar no momento que essa emoção, vamos dizer assim, humana, né? Ela vai se suavizando. Aí você não vai chorar mais assim, não vai ser tão. Você vai, às vezes, vai vir uma lágrima de emoção, mas de contentamento, de maravilhar, de maravilhamento, nem sei que palavra é essa, de contemplação mesmo da vida, né? Não vai vir mais aquele. Alegria, Alegria, alegria e amor com tudo. Isso. Não vai vir uma emoção assim que incomoda, não vai vir mais incômodo, entendeu? Vai ser uma alegria, um contentamento, né? A contemplação dessa dádiva que a gente recebe, né? Da graça, né? Dessa consciência suprema, que nós somos, mas é algo além, que a gente chama aquele que não pode ser conhecido, né? O incognoscível, né? Que está além da nossa compreensão lógica, né? Que ele só pode ser vivido, vivenciado, sentido, né? Dentro, né? Que a gente fala dentro, mas que não é dentro, é no ser pleno, né? Na nossa integridade de ser, né? Então é isso. E outra coisa que eu também vi agora estes dias de silêncio, que esse silêncio que já existe dentro de nós é independente do silêncio exterior, mas, como você disse, e certo, um pode ajudar o outro a compreender, a sentir melhor, digamos assim. Sim, o silêncio externo pode impulsionar a percepção do silêncio interno, né? Mas você também disse que o silêncio interno ele acontece independente do silêncio externo. Esse é o que acontece. É quando você se mantém, né, nesse silêncio interno, e aí, independe das circunstâncias, né? Independente das circunstâncias, você vai manter esse silêncio, essa serenidade. Né? Por isso eu digo que não vai acontecer mais essa emotividade. Espero que sim, porque eu espero que sim, porque isso através do tempo se tornava também um pouco incômodo. Sim. Não vai existir mais incômodo. Só vai existir felicidade, contemplação, alegria, né? Você pode até sensibilidade. Você pode até sentir, às vezes, uma compaixão pelo outro, mas não vai ter mais esse incômodo, não vai ter dor, não vai ter dor. Vai ter uma essa sensibilidade. Não vai ter. Ok. Ainda vai, porque não é que a pessoa vai se tornar insensível no sentido de não sentir mais, ela vai sentir, mas num outro nível de sensibilidade. Não vai ter mais emotividade.
Ela vai ter Ok. sensibilidade, mas não vai ter emotividade. Fico mais à vontade. Ok. Obrigado, tchau. Nada, tchau. Então, gente, vamos fazer nossos minutinhos de silêncio, então? Né, vamos, né? Antes de fazer o silêncio, eu queria só dar um recadinho, dizer que dia 23 de junho, né, nós vamos fazer um satsang presencial em BH, né, o dia todo, né, vai cair no sábado, né, se vocês, né, alguém quiser, né, participar, né, vou ficar muito feliz de encontrar com vocês presencialmente. Acho que a Mônica vai, não sei, né, vai, Mônica? Vou estar te esperando lá, hein? Aqui de BH é só Mônica. Acho que é só Mônica. Mari, e o meu filho Rafael? Ah, seu filho vai também? Que bom. Vou estar lá aguardando vocês. Vai ser muito bom a gente se rever. Grata. Então é isso. E em outubro vamos estar lá no Rio Grande do Sul, né? Laura Morano, Divan, Sirlene, tá tudo aqui, olha, tanto de gente lá do Rio Grande do Sul. Então tá, gente, vamos fazer nosso silêncio. Bebi água aqui, lembrei. Quando vocês estiverem, né, passando por alguma situação de ansiedade, de dificuldade para dormir, ou qualquer tipo de coisa que está deixando o seu ser inquieto, né? Bebe a água, dá um gole na água e mantenha a água no céu da boca. Depois vocês me contam o que vocês sentem, tá bom? Quando vocês fazem isso, vocês acalmam a glândula pineal, tá bom? O cérebro. A água é um calmante natural. Então vamos fazer o nosso silênciozinho. Um grande silêncio. Vamos respirar profundamente, lentamente. Vamos respirar apenas pelas narinas. Ao inspirar, dilatem o abdômen e ao expirar, contraiam o abdômen. Essa é a forma de respirar corretamente ou harmoniosamente. Não vamos falar corretamente. Desculpa. Essa observação da respiração vai ajudando a sua mente a ficar cada vez mais focada. Vai ajudando no esvaziar da sua mente. Você muda o foco da sua mente para a sua respiração.
Existem várias técnicas de pranayama que ajudam a controlar a respiração, e controlando a respiração, você controla a mente. Esses exercícios, eles têm o objetivo de harmonizar o seu ser, né? Vai harmonizar os seus corpos sutis, os chakras, né? Até que chega um momento em que, na meditação pura, plena, você se esquece da meditação, esquece do corpo, esquece da respiração, esquece de si e se entrega ao silêncio, ao vazio, à presença que nós somos. Então, todo esse processo de prestar atenção na respiração nada mais é do que um truque, do que uma senha para que chegue um momento você se esqueça de tudo e se deixe mergulhar no silêncio, no grande silêncio. Você vai ficando treinado a estar em silêncio, em estar presente consigo mesmo, com quem você é realmente, com essa plenitude que você é. Você vai aprendendo a não se deixar levar pelos pensamentos, a observá-los apenas. Se eles surgem, você os observa e também deixa eles ir embora. Eles surgem e desaparecem. E você vai tomando consciência da presença desse silêncio, cada vez mais. O espaço entre um pensamento e outro vai se expandindo, vai aumentando, até que eles somem de vez. Ah, mas a mente não deixa de pensar. Sim, a mente deixa de pensar, por mais incrível que pareça. Ela, quando pura, é silêncio, só silêncio. Os pensamentos só ficam retornando porque nós os alimentamos, damos força a eles. Então vamos abrir mão de dar força a eles. Vamos voltar a nossa atenção para o nada, para o silêncio. Não vamos dar importância aos pensamentos.
Mas os pensamentos são úteis. Quando eles são criativos e intuitivos, são. Quando eles não nos envolvem em sentimentos egóicos, carentes, dependentes, dominadores e manipuladores, realmente os pensamentos são úteis. Quando nós nos silenciamos em meditação, o nosso, vamos chamar de objetivo, o nosso propósito é estar em silêncio apenas. E estando em silêncio, não existem pensamentos. Não existe lugar para os pensamentos. Então, se eles aparecerem, deixe eles irem, assim como eles vieram, como eles surgiram. Quando você precisar pensar criativamente, eles vão surgir de uma forma livre, pacífica, cheio de bem-aventurança, de criatividade, de intuição, de lucidez. Os pensamentos que nos tiram do centro estão carregados de emoção, de dúvida, de medo, de carência, de intenção, de conquista. Não dê importância a eles. Foque no silêncio, na paz que emerge do seu ser verdadeiro. Porque é isso que você é. Paz, plenitude, amor. É isso que todos nós somos. É isso que verdadeiramente somos. Pura bem-aventurança. E esse silêncio é o que nós chamamos de agora, o verdadeiro agora, esse instante. O vazio pleno, onde nada acontece, onde só existe contemplação. E esse estado
pode se perpetuar. Basta estarmos conectados a Ele conscientemente. Mesmo vivenciando o dia a dia, é uma questão de foco, é uma questão de ser, simplesmente ser. De aceitar o que é nesse instante. Ah, mas o que vai ser? Não importa, porque só o agora é. Só o agora é real. Tudo mais é memória ou especulação, imaginação. Vivenciar o agora é simplesmente ser esse instante, sem gerar nenhuma expectativa do que está por vir ou do que foi. É a aceitação do que é. Vocês percebem que nesse instante nada importa? Vocês percebem a plenitude, a energia? Simplesmente ser com vocês, em vocês, permeando tudo o que é. Isso é o que somos. Que no dia a dia mantenhamos essa consciência. Que nada tire o nosso foco. Porque só isso que vivenciamos aqui, agora, essa paz é real. Só isso permanece e é. Tudo mais passa. A vida vai acontecer, claro, mas o foco de quem somos, disso que é, isso irá se manter e essa paz se perpetuar, porque ela já é eterna, ela já é o que é. Nós só precisamos estar conscientes disso, mantendo esse foco, essa consciência de si, isso que é.
Inspiramos e expiramos. Agora nós vamos voltar nossa consciência, nosso corpo, para esse lugar em que estamos, para a nossa cadeira, para o nosso encontro, que mesmo de olhos abertos, nós vamos continuar percebendo essa consciência que somos. Manter isso, mantendo esse foco. Estamos todos juntos, somos um, verdadeiramente um. Convido vocês a estarem novamente, né, aqui na próxima terça, né, para que a gente se encontre novamente, seja junto, que a gente vá fortalecendo cada vez mais, né, que essa união fique cada vez mais evidente. Amo vocês, gratidão por estarem aqui, né? Contem comigo, né? Tenham uma boa noite, um bom descanso, né? Nem sei fazer isso, Anjo. Obrigada, gratidão. Até a próxima vez. Até qualquer hora, qualquer instante. Amo vocês.